Vamos embarcar em uma jornada pelo fascinante mundo dos artistas de circo que desafiaram os limites da normalidade e transformaram suas peculiaridades em espetáculos inesquecíveis. Prepare-se para conhecer a incrível história de artistas de circo que realmente existiram. Número 1. O Garoto Lagosta. Na história dos espetáculos de atrações bizarras, poucos artistas capturaram tanto a imaginação do público quanto Grady Stiles Jr., o homem que ficou conhecido como o Garoto Lagosta. Nascido em 1937, com uma condição genética rara chamada ectrodactília, que fazia com que seus dedos das mãos e dos pés fossem fundidos, lembrando as garras de uma lagosta, Grady parecia destinado a uma vida sob os holofotes. O curioso é que ele não foi o primeiro da família com essa condição. O pai de Grady também nasceu com ectrodactília e já trabalhava em circos como uma atração. Naturalmente, Grady seguiu o mesmo caminho, juntando-se aos negócios da família e viajando ao lado de seus irmãos, que também tinham a condição. O público ficava fascinado com a aparência peculiar deles e com a habilidade de manipular objetos usando suas garras. Mas por trás da cortina havia um lado sombrio. Apesar da fama e do sucesso, Grady era um homem problemático, com um temperamento explosivo e dependente do álcool. Ele aterrorizava sua família e as pessoas ao seu redor. Sua fúria chegou ao ápice quando cometeu um crime terrível. Assassinou o noivo de sua filha. Embora tenha sido condenado, Grady não foi preso devido à sua condição física, o que só aumentou o fascínio mórbido em torno de sua lenda. Número 2. A Garota Pé Grande de Ohio. Do garoto com garras para pés colossais, o circuito de atrações bizarras sempre exibiu as curiosidades da natureza. Um desses fenômenos surgiu das florestas de Ohio. Fannie Mills, conhecida como a Garota Pé Grande de Ohio. Nascida em 1860, Fannie tinha uma condição rara chamada doença de Milroy, que fazia seus pés crescerem de forma desproporcional. Com apenas 1,58 m de altura e pesando 52 kg, Fannie chamava a atenção pelo contraste entre seu corpo pequeno e seus pés gigantescos, que mediam incríveis 48 centímetros de comprimento por 18 de largura. Em 1885, ela decidiu abraçar sua singularidade e juntar-se ao circo. Apresentada como a Garota Pé Grande de Ohio, ela percorreu o país, encantando o público não só com seus pés enormes, mas também com sua personalidade cativante. Seus promotores até ofereceram uma recompensa de $5.000 para qualquer homem disposto a se casar com ela. Uma jogada de marketing que só aumentou sua fama. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Em 1886, Fannie se apaixonou por William Brown, irmão de sua enfermeira, e os dois se casaram. Um verdadeiro conto de amor que floresceu sob as lonas do circo. Número 3. O Homem de Três Pernas. Enquanto Fannie Mills fascinava o público com seus pés gigantescos, outro artista estava prestes a conquistar o mundo com uma peculiaridade ainda mais incomum: uma perna extra. Conheça Francesco Lentini, o homem que ficou famoso como o Homem Maravilha de Três Pernas. Nascido na Sicília em 1889, Francesco veio ao mundo com uma condição raríssima. Ele tinha uma terceira perna, resultado de um gêmeo parasita que não se desenvolveu completamente no útero. Essa perna adicional, que se estendia a partir de seu quadril direito, não era apenas um apêndice. Ela era funcional até certo ponto, possuindo um pé rudimentar, o que tornava seu caso ainda mais fascinante do ponto de vista médico. Para muitos, ter um corpo tão diferente poderia significar uma vida de dificuldades e limitações. Mas, para Francesco, sua anatomia única foi a chave para um futuro brilhante e cheio de oportunidades. Desde pequeno, ele demonstrava uma incrível capacidade de adaptação. Francesco aprendeu a caminhar, correr e até mesmo andar de bicicleta, utilizando suas três pernas com uma coordenação surpreendente. Essa habilidade incomum logo chamou a atenção de promotores de espetáculos e circos ao redor do mundo. Aos 8 anos de idade, ele se mudou com a família para os Estados Unidos, onde rapidamente se tornou uma das maiores estrelas do circuito de atrações bizarras. Apresentado como o Grande Lentini, ele impressionava o público não apenas por sua aparência singular, mas também por suas habilidades atléticas. Ele chutava bolas com precisão, saltava obstáculos e até dançava com uma agilidade que desafiava qualquer expectativa. Francesco não era visto apenas como uma curiosidade. Ele era um verdadeiro showman, um artista completo que cativava plateias com seu carisma e talento.
Por trás das cortinas, no entanto, Francesco levava uma vida comum e cheia de propósito. Ele se naturalizou cidadão americano, casou-se e teve 4 filhos saudáveis, provando que sua condição física não limitava sua capacidade de ter uma família amorosa. Com o dinheiro que ganhou durante sua carreira, comprou uma fazenda para sua família na Itália, mostrando que, apesar da fama internacional, ele nunca se esqueceu de suas raízes. Francesco é lembrado não apenas por sua aparência, mas por sua determinação em viver uma vida plena e significativa. Número 4. O torso humano. Enquanto Francesco Lentini conquistava o público com sua destreza em 3 pernas, o verdadeiro assombro do circo viria de alguém que desafiava ainda mais as expectativas da anatomia humana. Prince Randian, conhecido como o torso humano. Nascido em 1874, na Guiana Britânica, Prince veio ao mundo com uma condição extremamente rara, chamada Síndrome de Tetra Amélia, que faz com que a pessoa nasça sem braços e sem pernas. Em um mundo que muitas vezes julga as pessoas por suas limitações físicas, Prince Randian transformou o que poderia ter sido visto como uma tragédia em um triunfo pessoal. Desde muito jovem, ele se recusou a aceitar qualquer papel de vítima. Ao contrário, desenvolveu habilidades que deixariam qualquer um impressionado. Ele aprendeu a escrever, pintar, acender fósforos, enrolar e fumar cigarros, tudo usando apenas a boca. Sua destreza era tão incrível que parecia desafiar as próprias leis da física. O grande showman Phineas Taylor Barnum, conhecido por descobrir talentos únicos e transformar suas histórias em lendas, viu em Prince uma estrela em potencial. Sob a tutela de Barnum, Prince se apresentou nos maiores palcos do mundo, deixando o público boquiaberto com suas habilidades. Mas o que realmente cativava as plateias não era apenas o que ele podia fazer com o corpo, mas sua personalidade vibrante e seu carisma. Prince Randian tinha um humor afiado, uma mente brilhante e uma capacidade de se conectar com as pessoas de uma forma genuína e inspiradora. Um dos momentos mais impressionantes de suas apresentações era quando ele enrolava um cigarro com os lábios, o acendia e fumava com naturalidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. O público assistia em um misto de fascínio e incredulidade, incapaz de desviar o olhar. Prince mostrava que, com determinação e espírito resiliente, qualquer barreira pode ser superada. Mas a vida de Prince Randian não se resumia aos palcos. Ele era casado com sua amada, conhecida como Princesa Sarah, com quem teve 5 filhos. Além disso, Prince era um linguista talentoso, fluente em 4 idiomas, o que demonstrava sua mente brilhante e curiosa. Sua história é uma lição de superação, um lembrete poderoso de que as limitações físicas não definem o valor ou o potencial de uma pessoa. O que importa é o que fazemos com as cartas que a vida nos dá. Número 5. Lionel, o homem com rosto de leão. Se Prince Randian provou que as limitações físicas podem ser superadas, o próximo artista desafiou não apenas as normas sociais, mas também a própria percepção do que significa ser humano. Conheça Stefan Bibrovsky, o homem que ficou conhecido mundialmente como Lionel, o homem com o rosto de leão. Nascido em 1891, em uma pequena vila do Império Russo, Lionel tinha uma condição rara chamada hipertricose, também conhecida como síndrome do lobisomem. Essa condição fazia com que seu corpo inteiro fosse coberto por uma espessa camada de pelos, incluindo o rosto, o que lhe dava uma aparência semelhante à de um leão. Seu cabelo crescia de forma densa e abundante, cobrindo-o da cabeça aos pés, criando uma imagem que fascinava e, ao mesmo tempo, assustava aqueles que o viam pela primeira vez. O nascimento de Lionel gerou muitas superstições e lendas locais. Algumas pessoas diziam que sua mãe havia se assustado com um leão durante a gravidez, enquanto outras acreditavam que ele era fruto de uma maldição. No entanto, por trás dessas histórias, havia um garoto inteligente, gentil e cheio de curiosidade sobre o mundo. Quando ainda era jovem, Lionel foi descoberto por promotores de espetáculos e, eventualmente, juntou-se ao famoso circo Barnum e Bailey. Lá, ele recebeu o nome artístico de Lionel, o homem com rosto de leão, e rapidamente se tornou uma das atrações mais populares do circo. O público ficava fascinado não apenas por sua aparência exótica, mas também por sua presença de palco cativante. Lionel desafiava as expectativas do público em todos os aspectos. Enquanto muitos esperavam encontrar um homem selvagem, descobriram um artista eloquente, educado e incrivelmente talentoso. Ele era fluente em vários idiomas, incluindo alemão, inglês e polonês,
e demonstrava uma inteligência aguçada que impressionava até mesmo os céticos mais rigorosos. Apesar de enfrentar preconceito e curiosidade mórbida ao longo da vida, Lionel manteve uma atitude digna e positiva. Ele viajava o mundo, apresentando-se para multidões em diversos países e inspirando pessoas com sua história. Fora dos holofotes, era um homem reservado, dedicado à sua família e conhecido por sua bondade e generosidade com aqueles que o conheciam pessoalmente. Lionel provou que, independentemente da aparência, o que realmente define uma pessoa é o caráter, a inteligência e a forma como ela escolhe viver sua vida. Sua história continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que a verdadeira beleza está muito além do que os olhos podem ver. Número 6. A Garota Camelo. Enquanto o Império Russo nos presenteou com um homem-leão, os Estados Unidos nos deram a Garota Camelo. Nas colinas do Tennessee, em 1870, nasceu Ella Harper, uma menina que desafiaria a imaginação de toda uma nação. Ela nasceu com uma rara condição ortopédica chamada genu recurvatum congênito, que fazia seus joelhos se curvarem para trás, fazendo com que suas pernas lembrassem as de um camelo. Apesar do desafio físico, ela era uma garota determinada. Desde pequena, aprendeu a se mover de forma surpreendentemente ágil, andando de quatro com graça e destreza. Aos 16 anos, ela juntou-se ao circo W. A. Harris Nickel Plate, onde foi apelidada de a Garota Camelo. O público ficava maravilhado ao vê-la desfilando pelo picadeiro, mas ela tinha sonhos além do circo. Após apenas uma temporada, ela decidiu abandonar o mundo dos espetáculos e usar suas economias para investir em sua educação, mostrando que sua força não estava apenas em sua resistência física, mas também em sua determinação de trilhar o próprio caminho. Número 7. General Tom Thumb. Enquanto ela enfrentava desafios de mobilidade, outro artista conquistava o público com sua estatura diminuta. Em um mundo onde o tamanho muitas vezes é associado ao poder, Charles Sherwood Stratton provou que a grandeza não depende da altura. Nascido em Connecticut em 1838, Charles tinha uma forma rara de nanismo e parou de crescer com apenas 63 centímetros de altura. Sua vida mudou quando foi descoberto pelo lendário showman Phineas Taylor Barnum, que o transformou em uma estrela internacional com o nome artístico de General Tom Thumb. Dotado de carisma, humor e uma presença de palco impressionante, ele se apresentou para reis, rainhas e presidentes. Mais do que uma atração, Charles era um homem de negócios inteligente que fez uma parceria com Barnum e construiu um verdadeiro império no mundo do entretenimento. Seu casamento com a também artista Lavinia Warren se tornou um evento grandioso, provando que o amor não tem medidas. Número 8. O esqueleto vivo. Se Charles demonstrava que pequeno pode significar grande, outro artista mostrava que, às vezes, menos é realmente mais. Isaac W. Sprague, conhecido como o esqueleto vivo, tinha uma condição médica que desafiava a compreensão dos especialistas da época. Nascido em Massachusetts em 1841, Isaac era uma criança saudável, mas, na adolescência, começou a perder peso de forma drástica, apesar de manter uma alimentação normal. Seu corpo foi se tornando cada vez mais magro, até pesar apenas 19 quilogramas na idade adulta. Apesar das dificuldades, Isaac não deixou que sua condição o definisse. Ele encontrou uma oportunidade de sustento no circo de Phineas Taylor Barnum, onde sua aparência frágil despertava tanto curiosidade quanto admiração. Mas Isaac era mais do que uma aparência. Ele se casou 2 vezes, teve 3 filhos e viveu mais do que o próprio Barnum, mostrando que sua força não estava nos músculos, mas na resiliência de seu espírito. Número 9. Priscila, a garota macaco. Saindo dos Estados Unidos e viajando até Porto Rico, conhecemos a história de Priscilla Lauter, conhecida como a garota macaco. Nascida em 1911, Priscilla tinha hipertricose, uma condição que fazia com que seu corpo fosse coberto por pelos densos, o que lhe rendeu o apelido que a acompanharia durante sua vida no circo. Aos 3 anos de idade, seu pai a levou para Nova York em busca de respostas médicas. No entanto, o destino a conduziu para o mundo do espetáculo, onde conheceu Karl Lauter, um showman que a adotou e cuidou dela como uma filha. Priscilla cresceu nos palcos e, ao longo da vida, encontrou o amor em um colega de circo conhecido como o Homem com Pele de Jacaré, devido à sua condição de ictiose.
O relacionamento entre eles não era apenas uma curiosidade do circo, mas uma verdadeira história de amor que desafiava preconceitos e provava que o afeto vai além das aparências. Número 10. A Garota Lanosa de Minnesota. Enquanto Priscila encantava com seus pelos escuros, Alice Doherty, conhecida como a Garota Lanosa de Minnesota, chamava a atenção com seus cabelos dourados. Nascida em Minneapolis, em 1887, Alice tinha hipertricose lanuginosa, que fazia com que seu corpo fosse coberto por uma camada fina de pelos loiros. Desde o nascimento, sua aparência incomum intrigava todos ao seu redor. Conforme crescia, os pelos atingiram cerca de 23 centímetros de comprimento, transformando Alice em uma atração natural. Seus pais decidiram exibi-la em espetáculos, o que lhe rendeu fama e fortuna no circuito do meio-oeste americano. Apesar da popularidade, Alice nunca se sentiu à vontade com a vida nos palcos. Aos 28 anos decidiu se aposentar, buscando uma vida mais tranquila, longe dos olhares curiosos. Número 11. Os gêmeos siameses. Se o cabelo loiro de Alice chamava a atenção, o vínculo inquebrável entre Chung e Eng Bunker, os gêmeos siameses originais, fascinou o mundo inteiro. Nascidos em 1811, no antigo Reino do Sião, atual Tailândia, eles eram unidos pelo externo, compartilhando uma pequena parte da cartilagem torácica e um fígado parcialmente conectado. Descobertos por um comerciante britânico chamado Robert Hunter, os irmãos foram levados aos Estados Unidos em 1829, onde se tornaram uma sensação. Conhecidos como os garotos duplos do Sião, eles impressionavam o público com sua coordenação perfeita e sua capacidade de realizar atividades cotidianas com uma naturalidade surpreendente. Mas Chung e Eng não eram apenas atrações de circo. Eles também eram empreendedores inteligentes. Após anos de apresentações, acumularam uma fortuna suficiente para se aposentarem e comprarem uma plantação na Carolina do Norte. Lá desafiaram as normas sociais da época ao se casarem com duas irmãs, Adelaide e Sarah Yates, com quem tiveram impressionantes 21 filhos ao todo. Apesar dos desafios de viverem fisicamente conectados, levaram uma vida notavelmente normal e se tornaram respeitados em sua comunidade. Número 12. Jojo, o garoto com o rosto de cachorro. Enquanto Chung e Eng redefiniram o conceito de separação, outro artista desafiava os próprios limites da humanidade. Diretamente das geladas terras da Rússia Imperial, conhecemos Fedor Jeftchel, mais conhecido como Jojo, o garoto com o rosto de cachorro. Nascido em 1868, Fedor tinha hipertricose, uma condição que fazia com que seu rosto e corpo fossem cobertos por uma espessa camada de pelos, conferindo-lhe uma aparência semelhante à de um cão ou até mesmo de um lobisomem. Descoberto pelo famoso showman Phineas Taylor Barnum, Fedor foi levado para os Estados Unidos em 1884, onde se tornou uma estrela do circo. Barnum adorava criar histórias fantásticas para seus artistas e afirmava que Jojo havia sido encontrado vivendo de forma selvagem nas florestas da Rússia. No entanto, por trás da aparência exótica e das narrativas sensacionalistas, havia um jovem inteligente e carismático. Fedor falava vários idiomas, incluindo inglês, alemão e francês, e era conhecido por seu bom humor e personalidade cativante. Apesar de enfrentar o estigma e o preconceito, ele usou sua fama para defender os direitos das pessoas com deficiências, mostrando que a verdadeira humanidade está além da aparência. Número 13. Schlitzie, o cabeça de alfinete. Da pelagem facial à forma da cabeça, a natureza sempre surpreende. Poucos artistas de circo conquistaram tanto carinho do público quanto Schlitzie, conhecido como o cabeça de alfinete. Nascido Simon Metz em 1901, Schlitzie tinha microcefalia, uma condição que resultava em um crânio pequeno e atrasos no desenvolvimento. Embora enfrentasse desafios cognitivos, sua alegria e personalidade encantadora fizeram dele uma figura amada no circuito de espetáculos. Apresentado como o último dos astecas, ou simplesmente o cabeça de alfinete, Schlitzie se tornou um dos artistas mais populares da época. Sua fama atingiu o auge em 1932, quando participou do filme Freaks, considerado um clássico cult, apesar de controverso em seu lançamento.
Mesmo trabalhando em um ambiente muitas vezes explorador, aqueles que conviveram com Schlitzie lembram dele com muito carinho, descrevendo-o como uma pessoa cheia de vida, bondade e inocência. Seu legado é um lembrete da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar alegria mesmo nos contextos mais desafiadores. Número 14. A garota de 4 pernas. Se Schlitzie chamou atenção por sua cabeça pequena, Myrtle Corbin surpreendeu o mundo com algo ainda mais incomum. Ela nasceu com 4 pernas. Myrtle veio ao mundo em 1868, no Tennessee, com uma condição rara chamada dipígia, que resulta em uma duplicação da pelvis e dos membros inferiores. Isso fazia com que ela tivesse 2 pernas totalmente funcionais e mais 2 menores, que se moviam de forma limitada. Desde jovem, Myrtle aprendeu a andar com suas pernas externas, exibindo uma graça impressionante. Aos 13 anos, ela se juntou ao circo de Phineas Taylor Barnum, onde rapidamente se tornou uma sensação. O público ficava maravilhado ao vê-la movimentar suas 4 pernas de forma independente, enquanto médicos viajavam de longe para estudar sua anatomia única. No entanto, sua vida não se resumia ao circo. Myrtle se casou com James Clinton Bicknell, um homem que a amava além das aparências. Juntos tiveram 4 filhos, provando que a força do espírito humano e a capacidade de amar não conhecem limites. Número 15. O acrobata sem pernas. Se impressionar com 4 pernas já é incrível, imagine dominar o mundo do circo sem ter nenhuma. Eli Bowen, o acrobata sem pernas, fez exatamente isso. Nascido em 1844, Eli tinha uma condição rara chamada focomelia, que fazia com que seus pés estivessem diretamente ligados à pelvis sem a presença de pernas. Mas onde outros poderiam ver uma limitação, Eli viu uma oportunidade de superar desafios. Desde cedo, ele treinou sua força física, desenvolvendo uma habilidade impressionante com os braços. Aos 13 anos começou a se apresentar em circos, sendo conhecido por suas acrobacias ousadas, equilíbrio impecável e capacidade de realizar façanhas que desafiavam a gravidade. Ele até montava a cavalo e fazia apresentações no arame, usando apenas seus braços para se equilibrar. Fora do picadeiro, Eli também construiu uma vida familiar, casando-se e tendo filhos. Sua história é um verdadeiro testemunho da resiliência humana e da capacidade de transformar obstáculos em triunfos. Número 16. A maravilha sem braços. Enquanto Eli dominava o circo sem pernas, outra artista desafiava as expectativas vivendo sem braços. Frances O'Connor, conhecida como a Maravilha Sem Braços. Nascida em 1887, Frances veio ao mundo sem os membros superiores. No entanto, ela nunca permitiu que isso definisse quem ela era. Desde pequena, aprendeu a usar os pés com a mesma destreza que outros usam as mãos. Ela escrevia, costurava, pintava e até atirava com precisão, tudo com os pés. Frances se juntou ao circo Ringling Brothers, onde conquistou o público com sua elegância e habilidades extraordinárias. Apelidada de Vênus de Milo Viva, ela encantava as plateias não apenas por suas façanhas, mas também por sua inteligência e carisma. Além do talento nos palcos, Frances era uma mulher articulada e uma excelente comunicadora, mostrando ao mundo que a verdadeira beleza e força vem de dentro. Número 17. O Homem-Elefante. Enquanto alguns artistas superavam a ausência de membros, Joseph Merrick enfrentava o desafio oposto: deformidades excessivas. Conhecido como o Homem-Elefante, Merrick nasceu em 1862, em Londres, com uma condição rara chamada Síndrome de Proteus, que causa crescimento descontrolado da pele, ossos e tecidos. Sua cabeça era desproporcionalmente grande, com protuberâncias ósseas e uma pele espessa que deformava seu rosto. Isso o isolou da sociedade, levando-o a buscar refúgio no mundo dos espetáculos. No entanto, a vida de Merrick mudou quando conheceu o médico Frederick Travis, que enxergou além das aparências e descobriu um homem inteligente, sensível e gentil. Sob os cuidados do médico, Joseph encontrou dignidade e paz, tornando-se respeitado não apenas por sua história de superação, mas por sua alma bondosa e mente brilhante. Número 18. O Homem Coruja. Enquanto Joseph Merrick enfrentava desafios físicos extremos, outro artista surpreendia o mundo com uma habilidade incomum: a capacidade de girar a cabeça em 180 graus. Conheça Martin Laurello, o Homem Coruja.
Nascido Martin Emmerling em 1886, na Alemanha, Laurello possuía uma condição rara que lhe conferia uma flexibilidade extraordinária na coluna cervical, permitindo que ele girasse a cabeça para trás quase completamente. Sua carreira no circo começou no início dos anos 1900, quando se juntou ao famoso circo Barnum e Bailey. O público ficava hipnotizado ao vê-lo realizar tarefas comuns, como beber água ou fumar um cigarro, enquanto mantinha a cabeça completamente virada para trás, como se fosse uma verdadeira coruja humana. Laurello também se apresentou em outros espetáculos de renome, como o Acredite Se Quiser, de Robert Ripley, e o Circo dos Irmãos Ringling. No entanto, sua vida pessoal teve altos e baixos. Ele enfrentou problemas com o alcoolismo e até foi acusado de simpatizar com o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, embora essas alegações nunca tenham sido comprovadas. Apesar das controvérsias, continuou se apresentando até a velhice, mostrando que sua paixão pelo circo era inabalável. Número 19. A Mulher Barbada. Em uma época em que as mulheres eram pressionadas a se conformar a rígidos padrões de beleza, Annie Jones desafiou todas as expectativas. Nascida na Virgínia, em 1865, Annie desenvolveu uma barba completa ainda bebê, devido a uma condição chamada hirsutismo. Com apenas 9 meses de vida, ela já era uma celebridade, exibida como o bebê Esaú sob a gestão de Phineas Taylor Barnum. À medida que crescia, Annie abraçou sua aparência única, usando vestidos elegantes e adornos sofisticados que destacavam tanto sua feminilidade quanto sua barba impressionante. Annie não era apenas uma atração de circo, ela era uma artista talentosa e uma defensora da aceitação das diferenças. Durante sua carreira, ela lutou contra o estigma associado às mulheres com características físicas fora do padrão, mostrando que a beleza está na autenticidade e na confiança em si mesma. Número 20. O Homem da Pele Elástica. E por fim, encerramos nossa lista com um artista que desafiava as leis da anatomia. Felix Werle, o Homem da Pele Elástica. Nascido na Alemanha no final do século XIX, Felix tinha uma condição rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, que afeta o tecido conjuntivo, tornando a pele extremamente flexível e elástica. Ele podia esticar a pele do abdômen até quase 45 centímetros de distância, além de enrolar partes do rosto e até amarrar a própria pele em nós. Sua